Recentemente assisti um filme que falava sobre a cofundadora do Tinder e a fundadora do Bumble. Ambos são aplicativos de relacionamento. E aí, já aproveitando para quem quiser assistir, esse filme está disponível na Disney e ele se chama Deu Match, a rainha dos apps de namoro. E aí, assistindo esse filme, ele conta um pouco da história dessa cofundadora, então ele nem é muito sobre a fundação ali do aplicativo Tinder. Mas a gente consegue pegar algumas coisas. E aí, enquanto eu assistia esse filme, eu fiz uma ligação com o livro A Vaca Roxa, que é um livro que eu estava lendo também recentemente. E aí, nesse livro, o autor fala sobre você ser a vaca roxa. E o que ele quer dizer com isso? Que se você quiser ser lembrado, você tem que ser extraordinário. Então, no meio de um pasto com muitas vacas, você precisa ser aquela vaca roxa, aquela vaca que vai chamar a atenção. Então, por isso o nome desse livro. E aí eu fiz essa ligação porque ele fala sobre você procurar pessoas. Então, quando ele fala em procurar pessoas, é ali o seu público-alvo, que vão falar do seu produto e do seu serviço para outras pessoas. É como se você plantasse ali em algumas pessoas que você sabe que gostam do seu produto ou que são propensas a usar o seu produto ou o seu serviço, atingir elas para que elas façam esse marketing para você. E aí também quando ele fala sobre ser extraordinário, não é que você tem que fazer algo mirabolante, diferente de todos os seus concorrentes. É você fazer algo diferente para o seu público. É você saber acertar exatamente o público que você deseja. E quando você faz isso, aí sim você se torna uma vaca roxa. E falando mais sobre isso, sobre essa questão de público-alvo, é exatamente você não querer falar com todo mundo. Porque é aquela velha história. Quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Isso é super real, isso acontece mesmo. E você também não tem como fazer todas as pessoas te ouvirem. Só que você pode descobrir quem são as pessoas que estão mais inclinadas a te ouvir. E aí são essas pessoas que você tem que focar. E aí quando você descobre isso, você começa a trabalhar esse grupo, a anunciar para esse grupo, a fazer com que eles te escutem cada vez mais e fazer com que eles propaguem a mensagem que você tem para outras pessoas que também estão inclinadas a te ouvir. Então, basicamente, é isso. É você saber quem é o seu público-alvo e trabalhar para esse público-alvo. E agora que eu te expliquei o que é essa questão do vaca roxa, eu vou te explicar por que eu fiz essa ligação entre Tinder e vaca roxa. No filme do Tinder, eles mostram claramente no início ali, então quando eles estão desenvolvendo, né, eles já têm essa ideia de aplicativo, e aí eles pensam o seguinte, a gente precisa atingir o jovem, porque lá em 2012, quem usava mais esses sites de namoro eram as pessoas mais velhas, então as pessoas ali de 40 anos, de 35 mais, e eles queriam atingir pessoas novas, jovens, então pessoas ali de 20 anos, que são pessoas que estariam onde? Na universidade. Então o que eles fizeram? A gente vai fazer um aplicativo que seja até uma questão ali fácil, que é justamente aquela questão de arrasta para o lado direito, arrasta para o lado esquerdo, que isso já traz uma facilidade também, acaba virando meio que um joguinho ali, né? Para atrair pessoas mais jovens. E a gente também vai onde essas pessoas estão. E aí o que eles fizeram? Eles resolveram ir até as universidades, até as fraternidades, para falar com esse público-alvo. E aí a justificativa deles, porque é o seguinte, se você tem um aplicativo de namoro e você não tem as pessoas certas naquele aplicativo, de nada adianta. Então se você chegasse nessas fraternidades e você não tivesse pessoas que seriam interessantes para esses jovens, de nada adiantaria. Então o que eles começaram a fazer? Aí nas fraternidades femininas. Então começaram a trabalhar ali na mente das universitárias e falar, ó, o seguinte, os caras bonitos lá da universidade, eles estão nesse aplicativo, então se vocês querem, né, ter esse contato aí com eles, é bom vocês entrarem também. E aí, eles fizeram esse jogo na fraternidade feminina e na fraternidade masculina, para que as mulheres pudessem entrar e encontrar as pessoas, né, os homens que elas queriam, e os homens também a mesma coisa. E aí eles conseguiram fazer essa junção, e aí o aplicativo foi cada vez mais aumentando a popularidade entre os jovens. E com isso eles deixaram muito claro também que eles não precisaram fazer anúncio, eles não precisaram gastar muito com marketing, com criações, planejamentos, eles simplesmente foram onde as pessoas, o público-alvo deles estava, que era ali, nas universidades. Então eles entenderam isso cedo e com isso eles conseguiram crescer muito mais rápido. E aí você percebe que eles não tentaram atingir o mundo inteiro, eles não jogaram uma coisa e falaram, agora vamos ver quem é que chega aqui. Não, em resumo, o que eles fizeram foi criar um ambiente onde a demanda se encontrava com a oferta de forma natural. E aí você consegue ver claramente essa ligação entre Tinder e vaca roxa. Porque a vaca roxa é isso, é você se destacar para um grupo específico. E esse grupo é quem vai disseminar o seu produto. E foi o que aconteceu. E trazendo isso para outras empresas, é a mesma coisa de um restaurante anunciar que
que ele vende pra quem gosta de comida boa. Todo mundo gosta de comida boa. Mas qual que é o prato principal dele? O que que ele faz de fato? Ele é um restaurante que ele foca mais em carnes? Ele é um restaurante mais de frutos do mar? Um restaurante italiano? Então você tem que focar nas pessoas certas que vão falar do seu produto para as outras pessoas certas. Eu posso trazer também um exemplo do CrossFit. O CrossFit, ele não quis atingir todo o público, ele não quis tirar as pessoas da academia, ele quis criar algo para um grupo específico, que eram das pessoas que queriam treinar pesado e que queriam fazer parte de um grupo, de uma comunidade. Então eles criaram o CrossFit nesse sentido também, das pessoas pertencerem a um grupo, e ele foi exatamente no grupo certo. Ele não foi tirar as pessoas da academia, querer concorrer diretamente com a academia, não. Ele criou o nicho, digamos assim, dele. E isso deixa muito claro que o livro também fala isso, que quanto mais específico você é, mais forte você faz esse movimento. E agora eu te convido a pensar, se você vende um produto, se você vende um serviço, ou se você está pensando em começar isso. Você sabe exatamente quem é o público que você quer alcançar? Você já tem em mente quem que é esse grupo para que você se torne a vaca roxa deles? Então, se você ainda tiver nessa dúvida de quem é o seu público, comece primeiro pensando, qual é a dor que eu resolvo? E quando a gente fala em dor, em marketing, qual o problema que eu resolvo? Muitas empresas, elas começam de resolução de problemas. Na verdade, eu digo muitas, mas eu imagino que todas. Resolver algum problema. Airbnb, por exemplo, ela começou para resolver o problema de quem não queria pagar hotel porque estava muito caro, ou às vezes era um grupo de pessoas ali, e aí eles resolveram ofertar esse produto. E aí quando você entender qual problema você resolve e quem são essas pessoas que escutam o que você tem a falar, talvez nem seja ainda o seu público-alvo certo, mas seja aquelas pessoas que estejam atentas, escutando o que você tem a falar. E aí você vai pensar como você pode anunciar, em como você pode chegar até esse público. E você vai fazer isso criando uma mensagem específica para esse público. E aí, quando você entender o público, criar essa mensagem, você vai onde eles estão. Seu público está mais onde? Nas redes sociais? Eles estão mais nos comércios? As pessoas estão mais em, não sei, imobiliárias. As pessoas que eu quero atingir, elas estão nas escolas. Então, você vai começar a mapear onde essas pessoas estão para que você esteja lá também, levando a mensagem que você criou para elas. E aí, quando você encontrá-las, você vai falar diretamente para elas, entendendo que essa mensagem que você criou, ela deve falar na linguagem que essas pessoas escutam. Então, se você vai falar ali com adolescentes, se você vai falar com jovens de 20 anos, como foi o caso do Tinder, você não vai falar de maneira formal, de maneira séria, de maneira ali rígida. Você vai falar na linguagem deles. Então você também vai precisar se adaptar a esse grupo que você está querendo alcançar. E aí, até falando sobre essa questão de resolver um problema, eu lembrei também da questão do filme, que essa cofundadora do Tinder, né, teve uma hora que ela saiu, então ela saiu até brigada com os fundadores, porque por ser mulher, eles não estavam, né, reconhecendo todo aquele preconceito. E lá também no Tinder, tava começando a ter umas coisas assim, homens mandando nudes para as mulheres, homens sendo completamente agressivos verbalmente com as mulheres, e os caras, né, os fundadores não levavam isso muito a sério justamente por ser homens. Então ela saiu e ela passou ali por um período muito, né, de conturbação e tudo mais, mas aí ela resolveu criar um aplicativo que fosse mais seguro, que fosse mais confortável para as mulheres. E aí ela criou esse Bumble, que esse aplicativo é a mulher que começa o assunto. Então, se ela deu match com o cara não manda a primeira mensagem, é ela que manda a mensagem para ele. E aí eu não sei bem como funciona dentro do aplicativo essa questão de segurança e mais conforto para a mulher, como que o aplicativo lida com isso, mas eu imagino que quando acontece esse tipo, né, de mandar nudes, mandar coisas mais agressivas verbalmente, eu imagino que o aplicativo, ele haja de uma maneira um pouco mais firme com esses homens, expulsem ele do aplicativo, não sei o que acontece de fato, mas eu imagino que seja isso. Então a gente vê que, através de uma dor que ela percebeu dela e das outras mulheres, ela criou um aplicativo para que resolvesse esse problema. Então eu espero que você consiga encontrar o seu público certo, que você pense, imagine, desenhe mesmo. Quem é o meu público? O que eu resolvo? Quais são as pessoas que procuram o meu serviço? O que eu posso ofertar? Qual a mensagem que eu posso trazer para elas? E aí, fazendo isso, vai ser muito mais fácil você ser essa vaca roxa, você ser essa pessoa extraordinária no meio de tantas outras vacas. E se você gostou desse vídeo, já clique em gostei para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, porque eu sempre estou trazendo um tema sobre marketing, sobre criação de conteúdo. Você que quer criar conteúdo e ainda está ali pensando com um certo medinho. No último vídeo eu falo sobre as desculpas que a gente inventa pra gente mesmo para poder não criar conteúdo.
Então acho que você já pode começar aí 2026 criando conteúdo, fazendo a sua empresa crescer cada vez mais e falando um pouquinho mais dela, né, para as outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam e saibam quem é a sua marca, quem é você. Então já aproveita para se inscrever. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!